Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a derrubada do site do Barsi de Moraes, né, que é o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, que na verdade é da esposa do Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi de Moraes, e isso mostra muito bem aquilo que eu falei para vocês, né? O Alexandre de Moraes em si, ele sente muito pouco essas sanções da Magnitsky, porque ele não tem muito negócio no nome dele, não tem nada no nome dele. O salário que ele recebe é um salário grande para mim, para você, para a maior parte dos brasileiros, mas para ele, para quem é rico, né, 40 mil por mês, às vezes é lixo, né, não serve para nada, né? Então, ou seja, ele não se sentiu afetado pela Magnitsky. No que a Magnitsky pegou a mulher dele, o escritório de advocacia, a coisa fedeu. Aqui, ó, olha, se você tentar acessar o barsidemorais.com.br, que é o site do escritório dele, dá para ver aqui, ó, no archive, você consegue ver aqui, ó, isso aqui, ó, Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, está aqui o site, tem um monte de informação aqui. Você pode navegar no site aqui, Viviane Barsi de Moraes, sócia coordenadora. Tem outros advogados aqui também que atuam lá no site, no escritório de advogados, né? Então, tem as informações todas aqui. Ou seja, o site estava no ar, agora não está mais. E não está mais por quê? Porque esse site era hospedado na Hostinger, que é um provedor que armazena sites, né, lá nos Estados Unidos. Eu uso um também, não é esse daqui que eu uso um outro, mas é porque é muito mais barato lá do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é tanto imposto que o pessoal cobra que não vale a pena você manter site aqui no Brasil. É muito mais barato você manter site no exterior. E aí, o pessoal mandou aqui, ó, o Rodrigo Maciel está falando aqui que alguém mandou um e-mail para o site aqui, para o Hostinger, avisando que, olha só, eles estão usando vocês e eles são sancionados na OFAC. Tem que cancelar. E o pessoal cancelou imediatamente, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por só não vale chamar o Peter de Russetti, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o senhor Rodrigo Maciel está falando aqui, contando esse caso, né? Ele está dizendo que acabou de derrubar o site, né? O site caiu, e de fato, você pode entrar aí, ó, barsidemorais.br, não chega. O DNS não pode ser encontrado, está diagnosticando o problema, mas aqui, ó, DNS probe possible. Ou seja, não tá achando o DNS. O DNS é Domain Name Server, né? Como vocês sabem, quando você digita esse nome aqui, isso tem que ser traduzido para um número específico, né? E qual que é o problema? A gente não sabe se foi a Hostinger ou se foi a Cloudflare, porque se você for nesse site aqui, esse site aqui chama-se Ruiz. Ruiz é quem é o dono do site barsidemorais.com.br, né? Você pode perguntar de qualquer site, você pode botar aqui qualquer site, ele vai te dizer quem é o dono daquele site, né? E, bom, o que está dizendo aqui? Barsi de Moraes, o proprietário é Barsi de Moraes Sociedade de Advogados. Tem aqui o CNPJ deles, isso aqui é tudo informação pública, tá? Então não tem problema mostrar aqui porque é tudo informação pública. Mas talvez eu bote uma ocultação aqui só para não facilitar a coisa, né? Responsável, Barsi de Moraes Sociedade de Advogados. Então é o site da empresa do Alexandre de Moraes, né? Que na verdade é a empresa da Viviane de Moraes, da Viviane Barsi de Moraes, né? E aí tem essas duas coisas aqui, ó, N-Server. N-Server é um name server. O name server é justamente o computador que vai resolver o nome para o IP, vai dizer esse nome, qual é o IP dele, qual é o endereço na internet mesmo daquele site, né? E aqui, ó, é eliots.ns.cloudflare.com e vera.ns.cloudflare.com. Ou seja, eles estão usando a Cloudflare. A Cloudflare é um sistema de CDN, Content Delivery Network. É um tipo de serviço que é prestado que é para agilizar o site e evitar ataque de DDoS, né, Distributed Denial of Service. O que é esse tipo de ataque de DDoS? É quando um monte de gente manda requisição para o seu servidor, mas é tanta gente acessando o seu servidor ao mesmo tempo que o seu servidor não aguenta e cai. Né? E aí, mas tem que ser muita gente mesmo, tá? Então os atacantes eles têm verdadeiras redes de robôs, né? Chamam de botnet, né? Que é um monte de robozinho que vai estar rodando num monte de computador, num monte de lugar do mundo. Aliás, às vezes você tem vírus que é botnet, né? Ou seja, você instalou no seu computador um vírus, o vírus não faz nada com você, mas ele fica rodando um botnet ali que de repente se o dono do vírus mandar, ele dispara um monte de requisição para esse site para derrubar o site, né? Então, isso é o DDoS. E como é que a Cloudflare evita isso? Ela começa a ampliar o número de servidores que você tem naquele seu site. Então, o seu site começa a crescer de capacidade e aí você começa a responder a todas essas chamadas, mesmo que tenha um ataque DDoS, você consegue sobreviver, né? Então, a Cloudflare é isso. A Cloudflare não é a hospedagem é o Hostinger. A Cloudflare é o sistema de CDN, que é essa forma de otimizar o site e evitar ataque DDoS, né? Então, estão usando as duas coisas. E as duas coisas são sistemas americanos, meu amigo. Os dois são sistemas americanos. Então, certamente, ele está falando aqui que não sei se foi ele ou alguma outra pessoa, mandou um e-mail falando aqui, ó, para Hostinger Abuse, né? Todos esses servidores, aliás, a maior parte dos serviços de internet, você tem um e-mail de Abuse, que é o e-mail para você denunciar alguma coisa. Estão usando o seu serviço de forma inadequada.
E aí mandaram para ele um aviso dizendo que, olha só, as pessoas que estão responsáveis por esse site, elas são sancionadas na lista da OFAC e vocês não podem ter negócio com eles porque você pode cair com um problema com a lista da OFAC. E aqui está a resposta aqui. Ó. Obrigado pelo seu relatório, o conteúdo abusivo foi removido. Então, ou seja, eles desligaram da Hostinger, né, o site deles lá. E agora você não consegue acessar mais. Tá aqui, ó. Era esse endereço mesmo, que você pode vir aqui no Archive. No Archive, você bota o nome deles, eles ainda tá aqui o site deles aqui no Archive, né? O Archive, para quem não sabe, é um outro site em que ele fica tirando fotos da internet. Então ele guarda a informação da internet como era há um tempo atrás. Então aqui, ó, esse daqui, por exemplo, é do dia 17 de dezembro de 2022, a 1h47 da tarde. Então tá aqui, 1h47 da madrugada. Isso aqui que era, esse era o site naquele momento. Então você pode clicar aqui, pode ver as informações todas, quem são os advogados, todos os dados aqui do site, coisa. Era o site mesmo do Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, e agora você não consegue acessar mais, ele tá fora do ar aqui, não consegue acessar o DNS. É o que eu falo para vocês. Agora doeu pro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque agora ele está sentindo efeito, né? Eu não sei se o Barsi de Moraes usa, por exemplo, e-mail do Google. Muitas empresas usam o e-mail do Google, tá? Não sei se você sabe, você pode configurar para sua empresa, arroba não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela sua empresa, você configura um e-mail do Google. E aí você usa, né? Como se fosse o e-mail do Google, o e-mail da sua empresa. Só que o Google agora não pode ter mais acesso, não pode ter mais conta, né, com o Alexandre de Moraes, com esse escritório, porque eles estão sancionados pela OFAC, né? Ou seja, o escritório do Alexandre de Moraes ele não vai deixar de existir, ele continua existindo lá, o prédio físico e coisa e tal. Mas a apresentação dele na internet já ficou totalmente prejudicada, né? E isso deve dar um medo danado em um monte de cliente, porque os clientes olham para isso e falam, caramba, se eu fizer negócio com esse pessoal, tá arriscado eu também me ferrar nessa história, né? Então, essa é a situação. O site deles caiu. O escritório continua funcionando, tá? Porque o escritório depende da legislação brasileira apenas. Então, fisicamente, você pode ir lá. Ah, eles podem, teoricamente, botar num provedor nacional? Pode, tem provedores nacionais. Eu não recomendo, porque da minha experiência foi a pior possível com provedores nacionais de hospedagem. Mas tem provedores nacionais de hospedagem, você pode experimentar, tem vários aí. Em tese, em provedores nacionais, eles não teriam problema. Mas, se eles quiserem continuar usando o Cloudflare tem problema. O Cloudflare não pode usar, não. O Cloudflare é lá no exterior. É uma CDN que tem em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, mas a empresa como um todo, a Cloudflare como um todo, se não me engano, é Los Angeles, que é a sede dela lá nos Estados Unidos. Então, eles não podem usar Cloudflare. E aí, se você botar um site sem a Cloudflare, um site desse, que é um site muito visado, ele vai ser derrubado o tempo todo, bicho. Porque sabe o que acontece? Tem um monte de garotinhos, chamados Script Kids, né, que querem brincar de atacar site. E aí um site desse é ótimo para você brincar de atacar, né? Derrubar ele o tempo todo, né? E aí o pessoal vai adorar derrubar esse site. Ele tem que ter CDN, ele tem que ter algum mecanismo de Content Delivery Network, alguma coisa tipo a Cloudflare. Existem outras empresas que fazem Content Delivery Network, tá? Que fazem o mesmo que a Cloudflare, mas não são muitas não, e não tem nenhuma no Brasil. Para fazer esse tipo de coisa, no Brasil, que eu saiba, não tem nenhuma. Pode ser que tenha alguma que eu não saiba, mas até onde eu sei, são todas americanas, e aí você vê o tamanho do problema, né? Esse tipo de coisa deve estar afetando um monte de coisa. Primeiro, afetando, por exemplo, o escritório deles tinha clientes no exterior. O cliente no exterior, meu amigo, os bancos do exterior vão começar a fechar as contas. Se esse escritório tiver conta no banco no exterior, que você pode, tá com a sua empresa no Brasil, abrir contas no exterior. Mas vão ser fechadas, porque né, lista da OFAC, meu amigo, o pessoal não quer nem saber, o provedor aqui não quer nem saber, vai arriscar ele levar uma sanção. Por enquanto, o Banco do Brasil está ainda mantendo a conta do Alexandre de Moraes, o que é extremamente temerário, tá? Está arriscado o Banco do Brasil levar uma sanção séria aí. Mas qualquer outro banco, em qualquer outro lugar, vai cortar a conta, não vai manter a conta nessa situação, né? Arriscar levar uma sanção do governo americano de graça, por estar ajudando pessoas que estão na lista da OFAC, não, ninguém quer saber disso não, meu amigo. Então isso daí, parabéns a quem fez aí esse aviso aqui para a Hostinger e agora o site está fora do ar aqui, ó. A mensagem que vai dar no seu celular vai depender do seu celular, de qual é o navegador que você está usando, mas basicamente é essa mesma que está aqui, ó. Não conseguimos chegar no site, o site está fora do ar. E não tem muito como voltar, né? Só quando eles saírem da lista da OFAC, se um dia saírem da lista da OFAC. Eu vou te falar um negócio, a vida pro Alexandre de Moraes vai ficar difícil, tá? Para ele e pra esposa dele. Ele conseguiu jogar a vida dele no lixo com essa perseguição boba, essa perseguição infantil, essa perseguição sem nenhum propósito contra o Bolsonaro e contra a direita brasileira. Só para satisfazer o ego dele, para querer dizer que ia acabar com o bolsonarismo, que não sei o que lá, e o cara deu um passo tão maior do que a perna dele, que se quebrou todinho nessa história, né? O pior é que fica o pessoal da esquerda ainda aplaudindo o cara, né? Vai lá, Xandão, bate no bolsonarismo, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Aí o Xandão empolgou, meu amigo, e aí se ferrou, bonito. Quero ver se alguém vai ajudar ele agora. Vai ter que começar do zero, meu amigo, isso é triste. Não, de novo, você pode falar assim, não, Peter, mas ele ganha 40 mil por mês. Meu amigo, 40 mil por mês?
porque ele está acostumado a ganhar, isso não é nada, isso é troco, isso é zero, é besteira para ele. Ele vai voltar, ele tá voltando muitas casas no jogo da vida com essa brincadeira que ele arrumou contra o Bolsonaro. Tentou bater no Bolsonaro e se ferrou de verde e amarelo. Enfim, vamos ver, é por isso que as coisas estão andando agora. Não, agora o PL da dosimetria já é 1 ano e 7 meses só pro Bolsonaro, e as coisas estão andando, porque o pessoal tá vendo que o troço realmente pega, né?